prazer imenso ter esse momento com esses jovens, André, Mariene e Davidson, para nós fazermos um trabalho aqui sobre cultura. Olha, Carpina é um shopping center a céu aberto. E por ela ser esse shopping center a céu aberto, despertou esse olhar pela cultura, que é um complexo que inclui o conhecimento, a arte, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos adquiridos pelo ser humano. Porque a cultura está inserida em todos os povos, desde os começos de Deus, que disse, sede fecundos, enchei a terra. Hoje a gente tem 8 bilhões no planeta. E séculos passados, temos quantos bilhões, né, que passou por aqui. E ninguém tem identidade igual, nem tem íris igual. São todos diferentes. Então a cultura, ela cai como uma luva para qualquer cidade. Nós temos no país 5.570 municípios, né? E como bom quando a gente chega no município que encontra os artesãos através das suas artes, na diversidade de muitas coisas. E a gente fica muito feliz e alegra, que é lazer e é saúde também, né? E Carpina, por ser esse shopping center a céu aberto, ela precisa a gente fomentar a cultura. E eu estou muito feliz por receber vocês, que está com muito gás, jovem, né? Desde Dom Bosco, tudo pelo jovem. E a gente se inspira nessas palavras e procura, como disse o meu amigo Padre Raimundo, saber que a memória se faz através das ações de quem acredita no homem, né? Então, a gente trazer à memória o que pode dar esperança, né? As nossas origens, os nossos princípios. E Carpina, ela tem uma história muito linda. Inclusive, temos o livro de Carpina, que ele é interessantíssimo, e relata aqui o início da história de Carpina, que foi aqui na Praça São José. Cerca de 1870 chegou essa firma inglesa, a Great West, que fez a estrada de ferro até Bom Jardim e até Sousa da Paraíba. A gente tinha esse metrô aqui há quase 140 anos atrás. Isso nos deixa muito bacana para fomentar isso aí e passar para as gerações que vêm, né, essa memória. Olha, na minha infância, eu estudei no Grupo Joaquim Olavo e aprendi os pontos cardeais que está ali. Aprendi muita coisa, que tinha as aulas que a gente cantava, o hino de Carpina, inclusive está aqui no livro, né? Cantava o hino da bandeira. E a brincadeira da gente era bem simples, era como tem ali academia, pulando, bambolê, era brincar de corda. É uma cultura muito simples, mas necessária. Inclusive, tá os exercícios físicos, né, que todo mundo precisa. Hoje, na modernidade, tem as academias, etc, etc. Mas, no meu tempo foi muito gostoso, um tempo simples, né? A tradição do começo da história, a gente pegou muitas casas antigas e isso é muita saudade que a gente... Os engenhos, que aqui tem muitos engenhos, os rios, que eu brinquei muito no rio, Capibaribe, o rio Traconhaém, ali, logo aqui na Ribeira de São Pedro, a gente tem uma extensão muito boa do rio Capibaribe, até a barragem, né, que foi construída em 1975, por aí, a barragem de Carpina. E eu vivi tudo isso. E o rio Traconhaém, que meu avô trabalhava numa propriedade chamada Capricho, depois de Limeira Grande, Bonito, Capricho. Eu gosto muito dos engenhos aqui. Sou, assim, com a vontade, com apetite que os jovens conheçam os engenhos da região, da Mata Norte, porque é cultura na veia, entendeu? A nossa história. E nós precisamos fomentar isso aí. Voltando para o livro, quando eu li aqui na página 66, e eu falo para toda a comunidade,
que diz que a Feira de Carpina, considerada tradicional, passou a atrair visitantes de outras localidades, devido à variedade de produtos. Isso contribuiu também para o desenvolvimento urbano da cidade. Inicialmente, a feira foi organizada onde hoje está a Praça São José e pertencia à administração de Nazaré da Mata. Com o seu crescimento, foi transferida para o terreno onde hoje está a Praça Joaquim Nabuco, que pertencia a Paudalho. Registros fotográficos e históricos comprovam que, no ano de 1926, a Feira de Carpina era realizada nesta área e local. Então isso nos dá inspiração para dar o início do Marco Zero. Tudo começou por aqui, certo? Tá bem claro. Então Marco Zero, porque é um nome que eu acredito que ninguém pensou nesse nome assim na cidade. Eu não vejo, só Recife, a capital. Mas aqui é o começo de tudo, então Marco Zero é a história de um povo. Olha, a intenção é cultura. Dentro da cultura insere tudo, né? O conhecimento, a lei, a moral, os costumes, os hábitos e todas as aptidões adquiridas pelo ser humano. E daí a gente descobre os artesãos, tanto em artes assim de cipó, na madeira, artesanatos, certo? Gastronomia, música, e não tem limite, o céu é o limite. E daí dá esse entusiasmo, essa felicidade de querer encontrar pessoas para a gente somar, como diz Raul Seixas, sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas sonho quando sonha junto já é realidade. Olha, isso é uma iniciativa rica, que ela possa alcançar todos os líderes, a começando pelo gestor público, né? Os vereadores, os pastores, os padres, os professores, todos, e toda a comunidade, porque sonho quando sonha só é apenas um sonho, mas sonho quando sonha junto já é realidade. Eu me chamo Luiz Carlos de Melo, sou artista carpinense, mais conhecido como Carlinho Melo, e tenho um trabalho desenvolvido a partir da cerâmica há muito tempo atrás. Comecei a fazer os trabalhos de cerâmica, conheci o cenário de Traconhanhé e comecei a desenvolver um trabalho com cerâmica. E a partir daí comecei a estudar, fiz várias exposições, fiz a faculdade de Artes Visuais na Universidade Federal Rural de Pernambuco e a Faculdade de Letras. E atualmente tenho desenvolvido esse trabalho na cidade de Carpina. Bom, eu inicialmente comecei a trabalhar com a cerâmica e desenvolvendo um trabalho com imagem sacra. O trabalho com a imagem sacra foi muito forte na minha vida, passei um período muito grande trabalhando com imagem sacra. Só depois de um certo tempo é que eu fui estudar no Recife e me reuni com um grupo de artistas para pesquisar uma arte brasileira, uma arte pernambucana brasileira. E deixei um pouco de lado as criações ligadas à questão da arte sacra. E comecei a estudar filosofia da arte, sociologia da arte, então um trabalho voltado a desenvolver uma linguagem que pudesse expressar a arte brasileira pernambucana. Eu tenho um trabalho também muito forte com esculturas em cimento. Eu passei, depois que comecei a estudar, desenvolvi outras técnicas e comecei a trabalhar com cimento. E esse trabalho com cimento me deu a oportunidade de conhecer técnicas de formas e vários tipos de técnicas. Então, um período atrás, aqui em Carpina, o leão, eu fiz um restauro do leão. Esse leão estava todo deteriorado, um monte de camada de tinta que não sem servir para nada. Então eu fiz a limpeza, fiz o restauro do leão e foi a partir dessa restauração que eu fiz uma cópia igual ao leão original. E eu tenho aqui, que é o nosso símbolo maior, representativo da cidade de Carpina. Quero aproveitar também e mostrar para você
essa figura aqui, que é o Dr. Otávio Guerra, que foi um dos emancipadores do município de Carpina, figura muito importante. Tem um trabalho com bustos também, eu tenho um busto do deputado Sérgio Murilo também que eu fiz. Então, esse trabalho é feito a partir dessas experiências, dessas vivências e dessas descobertas com o estudo. Então, gente, eu chamo Hermílio José da Silva, moro aqui em Carpina, né? E sou mamulengueiro e artesão ao mesmo tempo, né? E eu tinha 7 anos de idade, morava num sítio, e uma vez o pai trouxe eu aqui para Carpina, e a gente ia para ali para a feira do Troca-Troca, onde hoje tem a feirinha ali, e eu vi um homem, né, botando uns pau assim armados, umas coisas, era a tora de mamulengo, né, e eu não sabia. Mas quando eu vi o boneco lá na tora, eu com 7 anos de idade, eu quis fazer, né, esse trabalho, né. Deu aquela sensação de eu querer fazer aquele boneco que eu vi na tora. Aí eu disse, pai, eu vou fazer um boneco. E aí, pai, se você faz nada, faça. Aí quando foi, já de noite eu fiquei agoniado para arrumar uma madeira, uma coisa. Encontrei um cabo de vassoura, cortei e saí cortando algumas coisas, né, tal. E eu terminei fazendo um boneco de luva. Fiz uma pazinha de um lado e outro. Botei umas mangueirinhas, porque eu não sabia furar, né? E aí eu fiz o boneco de luva. Mas todo dia eu queria fazer um, E fui fazendo, Cada dia que a gente vai fazendo, vai melhorando as ideias, né? E também aprendendo mais um pouco. E aí eu cheguei, né, a fazer os mamulengos, né, de madeira. Consegui depois as madeiras de mulugu, que é uma madeira melhor para trabalhar. E assim vai melhorando, né? Cada estilo, cada coisa que a gente vai pegando, vai melhorando as ideias, as coisas, os bonecos, os negócios, né? Só que eu não queria parar, eu queria sempre fazendo. E depois que eu fiquei adulto, aí que fica melhor mesmo para a gente fazer. Eu não aprendi a ler, não aprendi a escrever, mas assim, eu sei fazer um monte de coisa assim do artesanato, né? E aí eu vou fazendo, né? Aí eu queria ter um mamulengo, né? Uma época eu queria ter um mamulengo, porque o mamulengo, né, era melhor pra gente brincar, fazer os povos rir, tá, esses negócios. Só que eu ficava pensando na minha mente, cara, se eu fizesse um mamulengo e pudesse atrapalhar os outros mestres, porque eu sabia que tinha um mestre João Galego, eu sabia que tinha um mestre, o Solon, né, na época, mas só que eu não conhecia ele assim diretamente assim, de gente pra gente, né. Então eu sabia só as palavras, né, os povos diziam, né, os comentários, as brincadeiras dele, só isso, mas eu não tinha conhecimento direto com ele não. E comecei a pendurar, né, na frente de casa, ali na Chateaubriand, na 541, né, onde o pai comprou uma casinha na época, e a gente ficou lá. Então aí eu comecei a pendurar, e aí eu comecei a vender trocava por outra coisa, isso aí fazendo as ideias e tal, né. Pronto, aí cada vez que o povo ia pegando, ele disse, olha, ele tem um bonequeiro, ele tem um artesão, ali tem não sei o quê. Eu levava para o colégio, os alunos também gostavam, faziam as ideias e tal, aquele negócio. Aí chegou um homem e disse, eu vou levar uns bonecos desse aí para uma feira. Eu não sabia que feira é essa, eu nunca vi essa feira, não sei. O meu negócio era trabalhar assim um pouco também para os outros, né? Aí começou a levar, e eu com ciúme nos bonecos não deixei levar, né? Porque você faz uma coisa que você gosta, quando uma outra pessoa pega, né, que não, coisa assim, você acha meio estranho, né? Só que o cara levou, quando foi de tarde, trouxe um dinheirinho. Aí só eu vendi, você tem mais, aí eu com uma pena medando de vender meus bonecos e tal. Mas comecei, né? Era a FENEARTE, os primeiros anos da FENEARTE, que eu não sabia que feira é essa, mas foi os primeiros anos. Só que de tarde eu tirei um tempo, não pedi lá e fui para lá para a FENEARTE. Eu levei umas peças, uns negócios. E aí o povo foi gostando e terminou fazendo uma Santa Ceia em movimento. E daí eu tirei o primeiro prêmio na FENEARTE. De lá para cá eu não parei mais, né? Todo ano eles me convidam, né? E foi a FENEARTE que eu botei o pé no chão e botei a minha família para, né, fazer os trabalhos. E até hoje a gente vive com um boneco, né? Mas assim, né? Em si eu fiz muito boneco, eu não sei quantos bonecos eu já fiz, né? A gente teve na França, a gente teve uma passagem em Portugal, Brasília, São Paulo, Minas, Curitiba, né? Para todos esses cantos eu fui dançar, né, com a boneca, chamado lá pelo Estado, né, o governo. E assim é uma boa pra gente, né?
E aí a gente tem que continuar nessa luta, né, desse trabalho, né? Não só eu, mas todos os artesãos, os outros bonequeiros, né? É muito bonequeiro mesmo, muito artesão mesmo. Que a pessoa for olhar mesmo direitinho, acho que a maioria todinha mais assim, bonequeiro, artesão, essas coisas, porque todo mundo tem que ter, e todo mundo é artesão, todo mundo. Até a pessoa que não quer fazer uma arte, mas quando vai fazer alguma coisa, só basta pegar numa enxada, limpar um pedacinho de mato, aquilo ali é a cultura, entendeu? Porque eu conheço a cultura assim, a agricultura. Então eu tenho a agricultura, é a cultura da gente, a cultura da nossa vida, do nosso trabalho, né? Então é assim, a minha vida, os bonecos, né? Fiz essa casa aqui com dinheiro de boneco. Aqui é um ponto cultural, em Carpina, né? Porque a gente já batalhou muito para ter esse ponto cultural por aqui. E ninguém, assim, se dedicou a botar aquele ponto cultural e se segurar. Não é assim botar, é se segurar. Porque assim, eu posso fazer um trabalho hoje e deixar para lá. Eu posso fazer um negócio ali e deixar para lá, não, deixar aquilo ali e tal, não sei o quê. Mas não, é fazer e segurar e trazer outras pessoas que queiram fazer, que queiram ajudar. Que... É assim, né? Então a minha casa está aberta para qualquer uma pessoa que chegar, que quiser fazer o trabalho de mamulengo, de coisa. Aqui já teve dois ônibus, 3, 4, assim, o turismo vir para cá, né? E assim é bom. Porque o boneco é vida para toda a vida. Para você ver um boneco que é, um boneco é uma família morta ajudando uma família viva a sobreviver, né? Então tá aqui o boneco, né? A gente vai continuar muito mais nos bonecos, né? Agora há pouco eu ponho umas madeiras, estou fazendo as ideias e assim vai. Estamos esperando a FENEARTE, né? E que precisar de qualquer coisa eu estou aqui. Então eu agradeço muito a vocês e que Deus ilumine vocês e o Divino Espírito Santo esteja com todos nós. Eu sou Cleiton Melo, eu sou diretor independente aqui da cidade de Carpina. E a gente vem trabalhando, a gente vem lutando aí há mais de 2 anos já com o meu novo longa-metragem que eu estou fazendo aqui na cidade. E vem sendo muito interessante, né, dar essa oportunidade aos atores locais, tem atores também de Recife que estão participando. E para mim é algo mágico, assim, sempre fui fã de cinema desde que eu me entendo por gente, né? E sempre venho estudando, sempre venho buscando, né, melhor conhecimento nessa área. E eu amo fazer, eu amo mostrar o meu trabalho, ver as recepções positivas e é maravilhoso. Eu trabalho com cinema aqui em Carpina já faz, eu acho que 7 anos, né, contando com o meu primeiro filme que eu fiz. E foi bem uma escola, né, foi bem uma experiência assim, na prática mesmo. E foi muito interessante fazer esse trabalho. A ideia assim, de eu criar um filme vem muito do que realmente eu venho assistindo, né? Eu sou muito mais um nerd assim, um cinéfilo assim, bem nerd de filme. E nasceu esse desejo com meus amigos, né? Começamos brincando, né, com aquelas câmeras que nossa família sempre tem, sempre usa, né, nas reuniões familiares. E eu esse desejo foi aumentando, esse interesse foi aumentando e essa vontade de estudar, de pesquisar, de querer entrar mais fundo e fazer melhor, sempre foi crescendo e até hoje eu estou fazendo, né? Aqui as gravações é bem assim, é uma coisa bem como eu trabalho na área independente, né? Eu e os meus amigos, a gente sempre se reúne todos os finais de semana para fazer as cenas, né? E a gente busca locações aqui, como é uma cidade menor, é tudo bem mais fácil de conseguir na parceria com pessoas daqui locais, eles querem somar, querem fazer com a gente e eles acabam cedendo um espaço ou a gente acaba tendo algum patrocínio pequeno e a gente consegue nessa luta, né, batalhar assim e fazendo o nosso filme. Atualmente eu estou fazendo o filme Era Apenas Uma Cidade, que está sendo rodado inteiramente aqui em Carpina, com atores locais também, e que já vem há 1 ano eu gravando esse filme, que vai ser um longa-metragem, né? Olá, meu nome é Edneia Valério, sou professora de dança e vim falar um pouquinho sobre a história e a importância do Cia Quebraê na cidade do Carpina. O Cia Quebraê iniciou no ano 2010
com um trio de amigos que tinham o intuito apenas de dançar em blocos carnavalescos para se divertir. Daí então resolveram crescer essa ideia, juntar e formar um grupo, e foi daí onde tudo começou, o Cia Quebraê de verdade. Eu fui a primeira mulher a fazer parte do Cia Quebraê. O Cia Quebraê antigamente apresentava nas escolas em tempo de diferenciência, interclasse. Daí então veio uma ideia mais profissional. Surgiu a ideia de participar de concursos. Começamos a fazer a etapa de montagem de diretoria, de coreógrafos, porque precisa disso para a gente estar participando de concurso. Conseguimos alguns troféus representando Carpina e a Mata Norte. O Cia Quebraê já teve em média 300 pessoas passando pelo grupo. Hoje em dia tem mais ou menos 45, não só da cidade de Carpina, como da Mata Norte. E o Cia tem importância muito grande na sociedade. Em tirar esse jovem da rua, tá fazendo nada na praça, conversando, a gente abraça. Não tem isso de novo, velho, a gente apenas abraça e mostra o quanto a dança, ela transforma. No Cia Quebraê a gente não aprende apenas a dançar, a gente aprende a conviver, a gente aprende a abraçar, a gente aprende a amar as pessoas além da dança. O Cia Quebraê, ele é muito importante para mim, que mudou, tá, o que eu tinha em mente sobre a dança. Antes de eu conhecer o Cia Quebraê, eu não dançava nada. Não dançava em apresentações escolares, não dançava em casa, não gostava de dançar. Aos meus 15 anos eu conheci o Cia Quebraê. E daí foi que começou minha paixão. Fui para o ramo da dança, trabalho com dança. Fui para a educação física através da dança também. E hoje tento passar para todo mundo a importância que a dança tem. Ela não escolhe nada, ela apenas abraça, quer que você expresse o que você está sentindo e se jogue. A dança é isso. É de grande responsabilidade falar sobre a história da Companhia Artesense, já que foi uma iniciativa que eu pensei juntamente com uma amiga minha chamada Natália Amorim, que também é integrante da companhia. Esse desejo de formar o grupo de teatro na cidade de Carpina surgiu a partir da minha vontade de aprender e compartilhar os ensinamentos que eu adquiri durante as minhas experiências com teatro, tanto na escola como em grupos na cidade do Recife. Daí eu sou morador da cidade de Carpina, do bairro Santo Antônio, e eu sugeri para minha amiga que tinha essa vontade de criar um grupo de teatro na cidade. Daí a gente foi conversando com amigos mais próximos e buscando o público, né, para fazer parte da companhia. E no ano de 2015 a gente conseguiu reunir jovens da comunidade e fazer o primeiro encontro do que ainda era... O grupo era chamado de Teatro para Todos, porque a gente tinha esse intuito de querer agregar as pessoas com a sua diversidade, de várias idades, gênero, sexualidade, classe, enfim, juntar todo mundo que tenha vontade de fazer teatro na cidade e assim a gente trocar experiências e aprender com o grupo o entendimento maior do conceito do que se dá como teatro, do que se entende como teatro e como ele funciona, né, na prática. Então a gente conseguiu um espaço que era na rua da minha casa, da minha antiga casa, que era um espaço no qual é uma quadra da Escola de Samba de Santo Antônio, na qual essa quadra servia para a criação e confecção de fantasias e ensaio da bateria, e naquele momento ele serviu para a realização dos nossos encontros. O espaço estava meio que abandonado na época e antes mesmo da gente realizar os encontros era necessário a gente fazer uma certa limpeza, organizar as cadeiras para recepcionar os alunos.
E dali, a partir daquele primeiro encontro, estava nascendo a Companhia Artesense. E na época eu não estava na Universidade Federal de Pernambuco, onde eu estudo teatro, licenciatura em teatro. Então eu que preparava as aulas, eu estudava durante a semana, definia um assunto e no sábado a gente se reunia, eu apresentava esse assunto para o grupo e a gente ia discutindo, ia dialogando e praticando a partir daquele assunto que foi definido para ser discutido naquele encontro. Estava sendo ali aquele primeiro contato, me deixou num lugar de mediador, sabe? Porque eu não me via também como professor, porque eu não tinha nenhuma formação na área, mas eu tinha muita vontade de estudar e o que eu estava aprendendo eu compartilhava com o outro. Então, nesses encontros a gente ensaiava peças, a gente realizava jogos de improvisação, a gente também conseguia discutir possibilidades de montagens de espetáculos e cena. E a gente passou esse ano de 2015 nesse espaço realizando ações e a gente foi convidado para participar de um evento na cidade, onde foi o nosso primeiro espetáculo, vamos dizer assim, a nossa primeira montagem, que foi um evento no auditório da Prefeitura Municipal de Carpina e a gente apresentou um texto chamado Ilha dos Sentimentos. E a gente ensaiou durante esse período e a gente apresentou para o público uma história na qual a gente trabalhou muito com a narração, onde uma pessoa ficava em específico narrando a história e os demais atores e atrizes ficavam interpretando. Então aquele foi o primeiro evento do grupo e também uma forma de apresentar para a comunidade de Carpina a existência de um grupo de teatro, onde era formado em sua maioria por jovens da periferia. Então aquele estava sendo o nosso cartão de visita, mostrando o que a gente pretendia fazer na cidade, no ramo da cultura, principalmente do teatro. E estava sendo foi uma experiência muito importante para o grupo, porque foi daí que a gente começou a ter um entendimento maior sobre como se constrói um grupo, quais são os objetivos, quais são as demandas que a gente vai pensar no futuro do grupo, em ações artísticas sendo realizadas na cidade. E daí, no ano de 2016, com a inauguração de uma ONG aqui na cidade, que é o IAPP, que é o Instituto de Apoio a Políticas Públicas, que na época deu uma força imensa para o nosso grupo, disponibilizando um espaço melhor para a gente ter aulas e assim montar os nossos espetáculos que seriam apresentados na cidade. E na noite de inauguração da ONG, a gente apresentou a música, a ensinação da música Ressuscita-me, de Aline Barros, e a gente apresentou para o público por meio de uma pantomima, né, apresentando um espetáculo por meio de movimentos e gestos. E ali foi o ponto de partida para a construção do grupo, no sentido de chamar mais pessoas para participar, porque foi nesse período que a gente conseguiu ter mais integrantes no grupo e isso disponibilizou para a gente oportunidades de construir mais espetáculos. E também nesse ano aconteceu também uma mudança no nome, porque até então a gente se chamava Grupo Teatro para Todos, e no ano de 2016 a gente alterou o nome para se chamar Companhia Artesense, que é o nome que a gente utiliza até hoje. Então o ano de 2016 foi um ano de mudanças importantes para o grupo, porque foi nessa fase que a gente se concretizou na cidade de Carpina, nesse ramo da cultura, principalmente na de teatro, e eu me vi diante de uma turma de jovens da periferia que tem o desejo de estudar, trabalhar, se profissionalizar na área do teatro, e eu estava ali com a figura de idealizador do projeto e também como mediador, né, trazendo a questão do ensino-aprendizagem do teatro para essas pessoas que até então, muitos deles não tinham nenhum contato com a linguagem do teatro, estava sendo aquela primeira experiência. Então a gente conseguiu proporcionar um espaço de diálogo e de estudos, concretizando vínculos com esses indivíduos e a linguagem do teatro. Então foi muito importante esse período para o grupo, porque a gente conseguiu realizar alguns espetáculos na cidade e fortaleceu muito a cena cultural da cidade de Carpina. Foi uma experiência diferente, assim, porque por mais que eu já vinha fazendo vídeo na internet, vídeo pra internet e tal, é diferente o teatro, que é aquele negócio tete a tete e se você errar, reflete, mas ao mesmo tempo, se você errar, dependendo do erro, pode ficar mais engraçado do que o correto. E o nervosismo de você saber que se você errar,
você pode ser rejeitado e você também não saber... A experiência é diferente porque você não sabe o que é que vai acontecer. Tipo, tanto faz você fazer algo errado e dar super certo, como você fazer certo, mas errar o tempo ou a entonação e ninguém gostar. Então, tipo, é uma sensação única que no vídeo não tem. Você faz o vídeo, assiste, corta, grava de novo, posta e é só esperar o resultado. E aí também, se você, no primeiro momento que você posta um vídeo, se você vê que o vídeo não vai rolar, você já exclui e vida que segue. E lá o teatro não, é aquele momento que você dá as caras, literalmente, você dá as caras ali em frente pro povo e se gostar, gostou, se não gostar, só lembrança, meu amigo. Todo mundo vai falar pra sempre aí daquele erro lá que fulano fez, tu lembra a vergonha que ele passou e tal. Mas graças a Deus deu tudo certo e eu creio que foi uma das melhores, a apresentação da gente foi uma das melhores, que o público gostou muito também. E com certeza, se tiver outra, eu vou querer participar. Ele foi bem produzido, bem feito, então ele já ajudava muito na hora da atuação. Era mais você só ler o texto e fazer. Tem gente que faz um texto mais conta a história e você tem que se virar. Mas o texto ele já veio bem feito, com as piadas e tal, tudinho, com o que a gente tinha que fazer. Então foi até fácil. Só que o que eu tinha era um receio, porque como eu fiz um personagem feminino, evangélico, eu tinha medo de mexer nessa questão da religião e a galera não entender bem, como é um assunto polêmico, mas graças a Deus a galera gostou muito e tipo, foi algo que chocou e chamou a atenção. Acho que foi mais engraçado também por causa disso, que a galera se identificou e a gente também não fez uma crítica que chegasse a magoar quem gosta da religião. Foi mais algo que tipo, a galera realmente, tem gente que na minha rua que faz isso, tem gente na minha cidade que faz isso, na minha igreja que faz isso. Então foi um negócio que foi bem bacana e eu tinha realmente esse receio, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, nessa questão da apresentação, como a gente foi o último, dá uma atenção porque tipo, você vê que as pessoas acertaram e tipo, em cima eu fui o único que errar. Tem essa também, só que ao mesmo tempo você vê que tipo, a galera tá gostando. Você tem como ver o feedback do público, porque tem gente que sai de casa já dizendo, quero ver se essa galera vai me fazer rir mesmo, e fica como se tivesse uma disputa. Só que não, o pessoal tava bem solto, foi realmente para rir, para curtir, e aí a gente, de certa forma, foi melhor ser o último, só que ao mesmo tempo tem essa questão de tipo, riram no de todo mundo, e se no nosso não ri. Então tinha essa pressãozinha, mas graças a Deus foi bom, a recepção foi boa, e eu acho que foi o primeiro evento assim de teatro que teve aqui na cidade. Então eu fiquei muito surpreso já de cara com o público que compareceu. E que a galera gostou muito e tal, e eu acho que deveria continuar isso aí. Então, como eu falei no início, eu não tinha experiência com teatro, com vivência das pessoas, era mais eu, a câmera e pronto. Tipo, eu, o celular, não tinha essa questão de outras pessoas contracenando e outras pessoas vendo, feedback na hora, então foi algo muito diferente. Desde a questão dos ensaios, que tipo, você tá ensaiando aqui e você já tem um feedback na hora, tipo, outra pessoa já vê e tipo, massa, gostei de sair, por que tu não faz isso no dia e tal? E você já vai pegando. Que no vídeo não tem muito isso, você grava e separa e pronto. E aí a convivência com a galera também, todo mundo no mesma sintonia, todo mundo querendo aprender, um ajudando o outro, aí foi uma experiência muito boa. E também porque, tipo, quando você vive muito de internet, você fica na sua casa isolado, você sabe que tem outras pessoas fazendo, que tem outras pessoas que gostam, mas você não tem contato com essas pessoas. E a ArtSense, ela juntou todas as pessoas que tinham um sonho e caminharam junto, um ajudando o outro e tal, e aí a gente foi trocando experiências, começou a se soltar mais, e com certeza acrescentou muito para desinibir e até para outras coisas, tipo outros trabalhos que você já vai chegar com a bagagem para poder se soltar mais e desenrolar. Foi a minha primeira participação no grupo de teatro. Um dos maiores desafios foi tentar trazer como é que eu posso te falar? A característica principal realmente do Pinóquio, que não foi fácil, assim, o processo de andar, toda a característica dele em si. O meu processo também foi incluído em trazer o figurino mais realista possível naquela apresentação. Em si eu fiquei nervoso, né, porque era a primeira apresentação e na frente de todo mundo, tá entendendo? Eu acredito que foi um pouco complicado essa questão de trazer esse personagem que é basicamente infantil, trazer para um lado do terror. Essa dificuldade que eu trouxe, que eu senti em si realmente, que foi muito complicado, essa sensação. Mas foi uma experiência boa, foi naquela apresentação que eu me encontrei como artista realmente. Hoje realmente assim eu tenho uma visão
muito grande do que eu quero, do que eu busco. Eu acredito que aquela apresentação foi a chave realmente, assim, de eu poder me encontrar realmente como artista. Foi muito incrível. Bom, eu mesmo que desenvolvi, eu mesmo que costurei, fiz toda a elaboração. No processo de pesquisa, eu queria trazer o mais realista possível aquela peça, a questão do material, a questão da cor também. E eu mesmo desenhava, eu mesmo costurava, e esse processo foi muito importante também, que você mesmo desenvolver a sua própria peça, entendeu? Além de trazer uma certa visão de que a gente pode fazer teatro, não importa de onde a gente venha, foi muito importante assim, a credibilidade que a gente recebe, sabe? Não foi basicamente assim, eu vou decorar um texto, vou interpretar um personagem e vou poder apresentar. Eu acho que para mim não foi isso. Foi realmente me doar como um profissional, eu me considero um profissional. E trazendo esse lado muito artístico, entendeu? Eu acho que foi muito importante, até mesmo para, como é que eu posso te falar? Para as pessoas ao meu redor enxergar, tipo, o menino Pinóquio. Sempre tem esse toquezinho, entendeu? Porque pra mim não foi tipo só decorar um texto, interpretar um personagem. Isso foi muito além, foi muito meu mesmo, porque ali eu tava me doando, tava me integrando ao teatro, entendeu? E eu vi que ali eu tava podendo contribuir também para a cidade. E isso foi muito importante, muito forte. Eu vejo que eu era uma pessoa muito tímida nessa questão de tipo poder me abrir realmente mais, mas foi muito importante. Teve coisas que eu tive que abandonar para, muitas vezes, ir para aula de teatro, às vezes eu ia escondido por questões que não aceitava. Mas nessa questão, eu vi que hoje mudou totalmente, entendeu? Aquela visão. Eu pude passar para as pessoas também a visão que eu tinha, porque muitas vezes as pessoas não têm aquela visão. Não, do teatro, não sei o que, isso e aquilo. Mas foi muito importante. Desde que eu entrei no teatro, eu era bastante tímida, né? Sempre fui, para falar a verdade. Acho que eu entrei no teatro já para melhorar isso que eu tinha, dessa questão dessa timidez. Acho que quando eu entrei lá em 2015, eu sempre fui a de querer ficar atrás das câmeras. Então, tal que até hoje eu sou assim. Mas estar atrás das câmeras não quer dizer necessariamente que eu não queira aparecer, só que é diferente. Eu acho que o meu jeito de querer aparecer. Eu acho que eu penso mais em ajudar por trás do que ser exclusivamente o centro, o foco do que o grupo propõe, né? Mas eu acho que desde que eu entrei, eu evolui bastante. E eu gosto muito do teatro. É muito louco, né? Tu tá por trás das câmeras porque tu vê toda aquela correria, todo aquele que ninguém vê, o que ninguém percebe. Que é quando você tá atuando, você foca naquilo que você já ensaiou, você já mostrou. Quando tá na produção, não. Aparece um erro aqui, aparece um erro ali. E é muito complicado, porque tu tem que agir na hora. Apareceu um erro aqui, sim, mas a gente não programou esse erro, como é que a gente vai fazer? E é muito louco, porque a gente meio que se vira nos 30 pra fazer tudo sair como a gente sempre tinha planejado, como a gente sempre ensaiou. Mas nem sempre o que a gente ensaiou sai perfeitamente. Sempre tem umas gafezinhas, sempre tem uns errozinhos. E é muito louco, tu tá meio que corrigindo os erros, que é inesperado, que acontece, que é isso. E aquela produção foi bastante intensa, porque a gente trabalhou com um público que não tinha noção do que ia acontecer ali. É meio que quando tu trabalha no espetáculo fechado em si, como o exemplo é os Canibais. Os Canibais, o público sabia o que é que ele ia abordar, o público foi até a gente. E na Mansão não, foi totalmente ao contrário, foi a gente que foi até o público. E teve gente que não sabia, não soube lidar com aquilo, né? E a gente ficava muito na correria, subia para ajudar um, descia para ajudar outro. E é muito diferente quando é você que vai atrás do público, não o público que vem atrás de você. É uma reação muito diferente, são jeitos de lidar diferente, a forma quando a pessoa vê aquilo, não vamos ver mesmo, é muito complicado quando é você que vai até o público estranha muito, é muito complicado. E quando o público vai até você, facilita muito, né? Porque você tem noção do que você vai abordar. Você paga o ingresso de um espetáculo, você sabe o que aquele espetáculo vai abordar. E quando é tu que vai até o público, e aí?
você tem que... É aquilo. A gente gera uma expectativa, né? A gente ficou muito na expectativa do que o povo ia achar, do que a galera ia achar daquele espetáculo. E é uma adrenalina, é uma intensidade muito boa, porque quando tu vê o resultado, quando tu vê que a galera gostou, quando tu vê que a galera amou aquilo, é muito gratificante. Tu vê que toda aquela correria, toda aquela dor de cabeça, tudo deu certo, valeu a pena. No ano de 2016, nós da Companhia Artesense realizamos o primeiro festival de teatro na cidade de Carpina. A proposta era que os próprios integrantes do grupo apresentassem monólogos e assim a gente proporcionava para o público uma experiência de troca entre o teatro e o público da comunidade que até então não tinha nenhum tipo de experiência com essa área. Então, na época, a gente aproveitou também para realizar um evento de premiação, premiando os atores e atrizes que participaram de inúmeros espetáculos que ocorreram durante o ano de 2016. Foi um momento de muita alegria e também de muita comemoração, já que o ano de 2016 foi um ano muito significativo para o grupo, pois conseguimos realizar durante o ano 3 grandes espetáculos, sendo assim um marco para a história da Companhia Artesense. Foi muito importante para mim, e na parte, principalmente que eu fiquei na parte da coreografia, e foi um pouco complicado porque tinha pessoas que eram uma idade um pouco mais avançada, igual a minha no ano do espetáculo, e tem as outras que era a idade menos avançada. E enquanto a dança, que eu fiquei responsável, e também sobre o figurino, né, que eu comecei a criar o meu figurino a partir de como o espetáculo ia levar a história para o público. Então, daí eu fiz meu figurino e os demais fizeram o deles, tipo, com ajuda, foi se juntando todo mundo e criando cada um seu figurino. Pensar nas coreografias foi um pouco complicado, mas nem tanto, porque eu assistia a outros espetáculos de terror, então daí eu comecei a pegar coreografias não deles, mas criar a partir das coisas que eu via, e eu comecei a criar a coreografia do espetáculo. Pensar para construir o ambiente de floresta do cenário foi um pouco complicado, porque daí então a gente tinha que ir à procura de matos, galhos secos e etc. No espetáculo eu dancei e atuei. Foi um processo um pouco complicado, né? Porque dança para mim sempre foi o foco e atuar não tanto, porque por conta do nervosismo, e também eu acho que não é tanto a minha área a questão de atuar, é mais na questão da dança. Mas foi muito legal, muito divertido. A construção em si do personagem foi bastante trabalhosa em si, mas assim, pelo fato de ser um curandeiro da tribo indígena, eu tive que buscar todas as características de indígena, adereço que foi colar, o cocá, todo aquele ritual, mas assim, foi bem tranquilo em si, mas consegui agregar o mais realista do personagem e consegui trazer do pajé em si para o personagem. Foi bastante forte, de fato, e assim, a reação das pessoas era um grito, um susto. Quando o pajé estava ali em cena, que ele passava pelo local do espetáculo, as pessoas paravam assim. Quando ele falava, quando ele fazia o famoso iê, as pessoas, né, o tão famoso iê, que foi tão marcante, as pessoas ficavam bem, então foi bem realista, as pessoas sentiam medo, de fato, do pajé. Para mim, participar do espetáculo Canibais do Inferno Verde foi muito importante. Assim, para mim, como ator, foi uma realização de um sonho também. Porque sair de um personagem ali, de outro espetáculo que era apenas uma figuração, e vir para um personagem principal, que foi o pajé, muito forte, me exigiu muito, mas também foi muito gratificante. E gratidão só pelo espetáculo. Fazer teatro com a companhia, os ganhos que eu tive é poder passar na rua, ser reconhecido. Às vezes, o personagem que fez o pajé, o louco, tal. Então assim, foi muito recompensador poder passar estar na Companhia Artesense, as pessoas reconhecerem meu trabalho, ver uma foto e dizer, olha, o ator do Artesense. A importância do grupo da Artesense na cidade de Carpina é de suma importância, pelo fato de que Carpina não tem tanto acesso à cultura e assim o grupo de teatro na cidade de Carpina vai agregar a população, a sociedade, enfim, de uma forma geral. No caso particular, eu achei bem interessante porque já que eu venho apresentando há um bom tempo, mas
personagens vivos em concursos e eventos, trazer isso que eu fazia por fora para dentro do grupo foi realizador, posso assim dizer, velho. Porque eu comecei a ver como se tudo aquilo que eu começava a fazer sozinho juntar no grupo em si, tá ligado? Foi principalmente a ida a Itaenga, trazer o capitão Jack Sparrow para ver as crianças, ver a reação das crianças diante do personagem. Porque quando você vai para um evento, como eu faço, tem aquela valorização até, mas você tá vendo com pessoas já maduras, tá ligado? Pessoas com a cabeça já feita. E quando você vai, tipo, numa escola cheia de crianças, tem aquela inocência todinha com o personagem. É como eu falei, é realizador, cara. Profissional foi praticamente o meu berço. Que eu vinha fazendo teatro, eu vim fazendo teatro da escola, né? O primeiro ano lá no ET. E quando eu senti os primeiros aplausos, assim dizer, quando você pega um projeto que você está trabalhando por tanto tempo e apresenta e tem aquela valorização com as pessoas que estão assistindo, eu me encantei com essa área. E ao ArtSense, que na época tinha outro nome, eu não lembro mais. O Teatro para Todos, era isso mesmo. Aí, quando veio o Teatro para Todos primeiro, foi praticamente o teatro me abraçando, cara. Foi quando eu vi assim, não, essa aqui é a minha porta. E eu comecei a fazer os projetos por fora, que era dos personagens vivos, que eu tava começando naquela época também. Aí o Teatro para Todos virou o ArtSense, que aí saiu que o Teatro para Todos era para ser um curso, quando eu me lembro, e a gente se transformou em um grupo teatral assim. Não foi instantâneo, mas foi repentino. Foi do tipo assim, a gente era um grupo, era um curso, e do nada a gente era um grupo já, e já tinha uma apresentação, a gente estava lotando um espaço. Como pessoal, tudo que eu aprendi assim pelo ArtSense foi bem aceito a minha personalidade em si, a respeitar o próximo, a ser mais acessível também, a perder mais a vergonha, porque mesmo passando muito no teatro, eu era bem quieto. Era do tipo assim, é para apresentar, eu apresento, acabou. E foi praticamente minha segunda família, cara. A importância do grupo ArtSense na cidade de Carpina é muito grande porque possibilitou para diversas pessoas a experiência de ter o contato com a linguagem do teatro e assim realizar ações significativas no campo da arte e proporcionar tanto para essas pessoas integrantes, como também para o público que aguardava anualmente, durante esses 5 anos de existência do grupo, apresentações de teatro na cidade. Como proponente e coordenador geral do grupo Companhia ArtSense, eu fico muito feliz de estar de frente desse grupo e organizar ações e assim proporcionar também um espaço de estudo e diálogo para esse público que vem, muitos deles, da comunidade, e ter assim um contato e proporcionando para eles experiências significativas no ramo do teatro. É de grande importância a realização desse projeto, que na verdade é uma pesquisa sobre a linguagem do teatro na cidade de Carpina, um estudo sobre a Companhia ArtSense, que tem como objetivo documentar toda a trajetória da companhia durante todos esses 5 anos de atuação na cena cultural da cidade de Carpina. Eu fico muito feliz com a realização desse trabalho e do quanto ele consegue atingir diversos públicos na cidade e de quanto isso fortalece o trabalho da cultura, principalmente no que se refere ao teatro aqui na cidade de Carpina.